E damos sequência à nossa programação, agora com um tema absolutamente estratégico, não apenas para o Acre, mas para a Amazônia e para o mundo. O tema do Acre para o mundo, o CISA como estratégia de desenvolvimento jurisdicional. Neste debate, vamos compreender como o sistema de incentivos a serviços ambientais, o CISA, se consolidou como uma política pública de desenvolvimento econômico sustentável, baseada na conservação, na remuneração pelos serviços ambientais e na construção de uma governança que integra poder público, setor privado e comunidades locais. A mediação será conduzida por Eufran Ferreira do Amaral, pesquisador do Embrapa Acre, profissional com vasta experiência em desenvolvimento territorial, mudanças climáticas, serviços ambientais e planejamento de uso do solo. Compõem este painel como convidados Leonardo das Neves Carvalho, secretário de Estado do Meio Ambiente do Acre, senhora Marta Azevedo, coordenadora-geral do programa REM Acre, Jaxilândia Araújo, presidente do Instituto de Mudanças Climáticas, Marcelo Chama, presidente da Cooperativa Brasileira de Créditos de Carbono. Então, nesse momento, eu convido o mediador e os painelistas para que subam ao palco e conduzam este debate. Esse painel é de extrema relevância, porque aqui a gente vai tratar um tema que, para nós, é extremamente importante. O Sistema Estadual de Incentivo a Serviços Ambientais, que foi desenvolvido, a lei do CISA, de 15 anos atrás, né? E a gente tem aqui a oportunidade de debater, e a ideia, quando a gente pensou o painel, foi que nós tivéssemos a oportunidade de discutir 3 perguntas. E aí a primeira dela é dizer, olha, como é que esse sistema foi estruturado para integrar, e conseguiu integrar, né, as especificidades socioambientais e econômicas do Acre e, simultaneamente, contribuir para o desenvolvimento jurisdicional de forma sustentável. Depois, quais foram os mecanismos de governança e instrumentos de articulação entre o poder público, o setor privado e comunidades locais, que foram, né, e são essenciais para garantir a efetividade e transparência do sistema de incentivo e seu impacto no fortalecimento das jurisdições acreanas. E, por fim, vamos falar de indicadores, né, de que forma a mensuração dos resultados, por meio de indicadores sociais, ambientais e econômicos, pode orientar a manutenção, aprimoramento e expansão do sistema de incentivos, assegurando uma estratégia robusta de desenvolvimento jurisdicional no Acre. E eu costumo dizer, Eufran, nesse aprendizado que a gente teve por conta de ajudar também, e eu falo que nessa nossa fase aqui é uma fase assim meio que de resgate, né? Da implantação do CISA, a partir de 2000 e final de 22, ou 23, melhor dizendo, que a gente começou a relembrar os princípios e ajudar, principalmente no fortalecimento da governança, que a gente precisava ter o nosso sistema de incentivos a serviços ambientais, e eu tenho conhecimento do sistema de serviços ambientais, porque eu trabalho no governo, sou servidor da casa também, ao mesmo tempo, acho, da criação do CISA, então a gente já sabia da existência e do quão importante é, mas especificamente como um micro-organismo, vamos dizer assim, de desenvolvimento econômico, né, dentro do aspecto jurisdicional, ele é muito importante, e eu falo sempre, viu, Moisés, que o CISA hoje é o que nos diferencia, né? Todo mundo tem buscado desenvolver políticas de serviços ambientais. A gente tem uma lei própria, uma questão robusta, que tem 7 programas, um programa que é o programa ISA Carbono, que é o carro-chefe, que está em desenvolvimento, tem programas da ISA Sociobiodiversidade, ISA Clima, tem programas que a gente precisa fomentar, mas é isso que nos diferencia dos outros lugares, né? Eu falo sempre, o Estado do Acre é um Estado que nós somos feitos por
florestas, pessoas, rios e a nossa biodiversidade. Então, o que nos diferencia? Como que a gente se organiza nesse território para poder utilizar dele da melhor forma possível, da forma sustentável e ter recursos que sejam reinvestidos nessas políticas. E no caso do programa de carbono, que foi a primeira iniciativa, para a gente dar contribuição com relação às metas internacionais da diminuição das emissões de carbono. Então, o Acre, né, há 15, 20 anos atrás, enquanto todo mundo estava falando que ia acontecer as mudanças climáticas, o Acre já estava contribuindo, né? Isso é muito importante, isso faz com que o Acre seja pioneiro, seja reconhecido em todos os lugares que a gente vai. Então, para a gente, a ideia, desde o primeiro dia que eu tive a possibilidade de ser presidente do IMC, foi dizer, olha, vamos fortalecer, vamos retomar, né, para que a gente tenha, de fato, outras oportunidades, né? A gente já tinha o programa REM em execução, que continua há mais de 12 anos, mas a gente também percebia que tinha outras oportunidades dentro do mercado voluntário de carbono que poderiam ser acessadas e que, com poucos ajustes, já que a gente tinha um conjunto de leis, já tinha uma governança que já tinha trabalhado e a gente poderia fazer com que aquela máquina voltasse a girar novamente. Então, foi nessa expectativa que nós começamos a nos organizar. Os primeiros passos foram trazer e fazer um processo, de novo, para que a governança pudesse estar mais presente, sendo capacitada, sendo fortalecida, sendo ouvida, e também, eu falo em 3 eixos. O eixo de fortalecimento da governança, um eixo que era o eixo técnico, e a gente começou, Eufran, já que o IMC, infelizmente, não tem uma equipe técnica, assim, que não foi estruturada do ponto de vista de ter concurso público, de ter um quadro próprio, que pessoas que ficassem lá com esse histórico, a gente teve que buscar também, juntamente com outros parceiros, e fazendo um processo de treinamento das pessoas, novamente, que estavam lá. E, a partir disso, a gente começou a sonhar, e eu me lembro muito bem de uma pergunta que fizeram para mim, que foi o doutor Rodrigo Neves. Ele, no primeiro dia, meu vizinho, e lá da Procuradoria, falou assim, o que tu vai fazer no IMC? Eu falei, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou certificar essas novas reduções de emissões do estado do Acre aí, no padrão R3. Aí ele falou, é mesmo, tu vai fazer isso? Isso é muito difícil. Aí eu falei, pô, é difícil, mas tem um caminho para ser feito, né? Aí ele fez até um comparativo, ele falou assim, é como se tu quisesse quisesse construir uma Ferrari com os materiais que tu tem aqui em Rio Branco. Eu falei, não, mas nós vamos pegar esse manual e a gente vai pedir ajuda. E a gente foi pedindo ajuda. Fomos pedir ajuda dos órgãos multilaterais, que já apoiaram a gente há muito tempo, PNUD, PNUMA, FAO, né? Fomos atrás também de organizações não governamentais, das embaixadas, né, que já também nos apoiam, o governo alemão, o governo da Noruega, e a gente foi construindo um ecossistema de confiança para que a gente pudesse ter outras possibilidades. E a gente está nesse caminho, o IMC, juntamente, já na fase de encaminhar os documentos, né, se inscrevendo nos documentos para a gente tentar certificar os créditos e com a participação de todos. E um outro caminho, logicamente, tem um caminho da eventual, vamos dizer assim, acordos comerciais, né? Esse é importante também para assegurar a sustentabilidade. Ninguém faz um investimento se também não tiver vendo alguma coisa lá na frente. Então, tudo isso tem que caminhar junto ao mesmo tempo e agora, né? Para que a gente possa conseguir ter os resultados imaginados. Então, esses processos ocorreram, a gente vê uma oportunidade importante para o estado do Acre, né? Sempre falamos assim, recursos que vêm de financiamento climático são recursos que eles não são reembolsáveis,
a gente depois não tem que pagar, mas a gente tem um esforço, né, de política pública para que aqueles resultados aconteçam. Muitas vezes eles são difíceis de ocorrer, mas que são recursos que a gente tentando atrair de financiamento climático de outros países ou de outras instâncias, a gente deixa de tirar recursos que iriam para a educação, para a saúde, para a segurança, porque a gente deveria pressionar mais o orçamento. Então, assim, o orçamento do Estado do Acre já é curto, a gente já sabe das dificuldades que tem, então, é uma possibilidade da gente fazer política pública contando com esses recursos de financiamento climático. Então, que tem que aumentar. Inclusive, na COP do ano passado, foi anunciada a expectativa de ter 300 bilhões de dólares para financiamento climático, e a COP 30, na fala da ministra e de outros assessores, da ministra Mariana Silva, é a COP da ação. Nós estávamos agora em Londres, cheguei, inclusive, hoje, e ela estava falando juntamente com o Correia do Lago, que é o presidente da COP, diz assim, essa COP não é festa, essa COP é uma COP da ação, temos que mostrar resultados. O Brasil, inclusive, tem propostas novas, né, que é o TFFF, que é uma proposta de pagamento, de financiamentos, para além do carbono, né, já está pensando algo que venha trazer e dar resposta para aquelas demandas de manutenção dos estoques, que não só a diminuição do fluxo. Então, a gente tem muita expectativa que as coisas melhorem. E o Estado do Acre, quando a gente fala em ação, já está agindo há muito tempo, né? O Estado do Acre não está vindo de brincadeira. Nós temos aí há 15 anos de história nesse processo. Inclusive, para finalizar, só para dizer, estava num evento organizado pela UNEP, apresentando, todos os países estavam apresentando, África, os continentes, né? E da América Latina, a gente foi apresentar o que a gente tinha. E no final apareceu um investidor e falou assim, por que eu deveria investir no Acre? A pergunta chave, tipo aquela pergunta do aprendiz, né? Você vai lá e fala lá, e eu falei assim, mas por que eu tenho que investir no Acre? Eu falei, porque nós temos um sistema robusto, que é um sistema estruturado legalmente, nós temos participação de comunidade, nós temos distribuição de benefícios já ocorrendo há mais de 12 anos, e a gente não está de brincadeira. O Estado do Acre tem resiliência, né? Acho que mesmo com todas as turbulências que a gente tem política, o CISA está aí. O CISA tem 15 anos, o CISA permanece. Às vezes ele passa por um momento pode passar por uma turbulência, mas a gente tem condições de resgatar e colocar ele de novo em evidência. Então, eu acho que a história do Acre, nas políticas de mudanças climáticas, essencialmente passa pela estruturação do CISA, que é esse sistema que já está estruturado, a gente só precisa cuidar bem dele, aperfeiçoar, melhorar, para que as coisas possam acontecer nesses novos ciclos. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Esse evento, esse seminário, Léo, eu tenho dito lá fora, que eu não tenho participado todo, mas comentando com a Francisca Arara, esse evento tem sido assim, um evento grandioso no nosso estado. Ele está assim, bem robusto, muitas palestras, né, painéis significativos, rico. Então, muito importante, não é uma brincadeira, é coisa séria mesmo, né? Nosso estado sempre aí se destacando nisso. E aí falar um pouco do IMC, né? O Léo deu uma introdução sobre o CISA, que é o nosso Sistema Estadual de Incentivo a Serviços Ambientais, e o Instituto de Mudanças Climáticas, ele é o guardião dessa lei, ele é o guardião do CISA. Eu costumo dizer, quando eu vou na base, né,
para os nossos beneficiários, que são as comunidades tradicionais, os indígenas, os extrativistas, os agricultores familiares e ribeirinhos, que nós somos como eles cuidam da floresta e nós cuidamos dessa lei. Então, o IMC ele tem o papel de cuidar dessa lei. E nessa lei nós temos, do CISA, nós temos 7 programas, e onde nós estamos trabalhando robustamente desde 2012, no programa ISA Carbono, onde hoje nós concluímos uma atualização do programa ISA Carbono, na parte da repartição de benefício. Fizemos 6 consultas, 2 fóruns, no fechamento e na abertura, onde nós tivemos um público de 1.600 beneficiários, convidados, financiadores, dentro desse processo. Nós fomos de uma ponta a outra do nosso estado, ouvindo a voz do nosso povo, um pedido também do nosso governador Gladys Camelim, vão lá e ouvem. Eu mais a Francisca Arara tivemos a oportunidade de ir fazer as pré-consultas, Marcelo, nas aldeias mais distantes do nosso estado. Nosso governador não mediu esforços para nos dar o apoio. Nós íamos de helicóptero, inclusive, porque tem aldeia que, para chegar lá pela via fluvial, gastaria 8 a 10 dias. E nós fizemos isso com o apoio do nosso governo do estado do Acre, com o apoio de vários apoiadores que vêm nos apoiando, como o Leonardo disse, que teve essa busca, né, no mundo. E, então, esse CISA, ele é isso mesmo, ele veio para o mundo, é referência mundial. E nós, nessa repartição de benefícios, nós fechamos agora com equidade. Agora a gente vê, assim, antes, como a gente falou, a gente fez esse trabalho, né, como também o Leonardo comentou, o fortalecimento da governança do CISA, que nós temos a SEVA, que é a Comissão de Validação, Acompanhamento e Validação. Dentro dela, nós temos as câmaras temáticas indígena e da mulher. Hoje, nós já temos também, Eufran, aprovado a Câmara Temática da Agricultura Familiar e da Juventude. Só estamos precisando instituir, né, colocar para funcionar. Aqui são os 7 programas, e eu estou falando um pouco desse programa do ISA Carbono, né, e que a gente vem trabalhando com o incentivo a serviços ambientais, que é o REM, que nós já tivemos a fase 1 e estamos praticamente no final da fase 2, onde nós temos vários cases de sucesso no nosso estado, que tem feito vários trabalhos com o recurso, né, do REM, através desse incentivo a serviços ambientais, que nós também temos o ISA da Conservação e Sociobiodiversidade, que nós podemos aqui falar sobre ele um pouco, que traz todo esse tema desse seminário, aonde também já foi aprovado em lei. Nós estamos trabalhando esse programa para que ano que vem esteja mais robusto. E a gente vê nesse programa da biodiversidade a valorização do conhecimento tradicionais dos produtores da floresta. Nós vemos também a valorização do alimento ou das biodiversidade, dos trabalhos que eles fazem. Os nossos indígenas, os ribeirinhos, os agricultores familiares, os extrativistas que vivem da floresta, também já tem o mercado, né, de trabalho sobre isso. Nós temos os óleos, né, Marta, que a gente tem vários exemplos, né, o murmuru, nós temos a castanha, tem todo um trabalho já no nosso estado, Moisés, né, que já vem sendo desenvolvido. Aqui a gente traz esse trabalho que a gente fez, da atualização da repartição de benefício, onde nós tivemos as consultas. Dentro dessas consultas, nós fizemos oficina, além de, nesse período de 2023 para cá, sempre estávamos
fortalecendo a governança com as oficinas, capacitações sobre salvaguarda, mostrando toda a transparência desse trabalho. Aqui tem uma demonstração que como estavam. As pessoas, além de ser convidadas, procuravam estar lá. Eles queriam saber, eles queriam reivindicar, eles queriam falar. A gente vê aí as regionais. Aqui o fechamento no fórum final, aqui em Rio Branco. Aqui é como hoje nós trabalhamos, né, a repartição de benefício, que é de 70-30, junto ao REM, onde está dividido 30% para o governo, toda a parte da governança, toda a parte de o comando e controle, né, Marta? E os indígenas eram 12%, pecuária e sustentável 25% e produção familiar 33%. Com a atualização do programa ISA Carbono, da repartição de benefício do CISA, hoje nós fechamos 72,28 para o Estado, onde ficou dividido 22% os indígenas, 26% extrativista e produção familiar 24%. Isso tudo dentro das discussões, dentro de todo as oficinas e consulta, que teve toda a reivindicação, ouvir as necessidades e visualizando, né, Léo, toda a parte dos eventos extremos que vem acontecendo no nosso estado, no país e no mundo, que nós podemos ver que está acontecendo muito, muito rápido. Uma hora está as águas lá em cima, outra hora seca. Teve muitas percas, a nossa comunidade tradicionais, principalmente os ribeirinhos, e nós estamos trabalhando também o programa de eventos extremos, Eufran. Começar a trabalhar a prevenção das queimadas, do fogo. A semana passada eu estive na FAO, conversando com eles, e a gente teve uma boa conversa lá. Eu acredito que nós vamos ter um recurso muito bom. O programa REM também sempre nos apoiando aí, né, Marta? Estamos trabalhando também nesse assunto com o investimento, o rendimento do recurso do REM, para a gente trabalhar junto com a SEMA, IMAC, o Corpo de Bombeiro, a Defesa Civil. E o IMC, ele está nesse processo de garantir as ações e o monitoramento de tudo isso. O Léo está pedindo para me dizer que tem todo um trabalho técnico por trás disso. Aqui a gente está mostrando números, mas tem todo um trabalho técnico dentro do monitoramento que vem. Nós temos parceiros que nos apoiam em tudo isso. Ele está querendo me ajudar, gente. Vou passar para ele. Desculpa, Jaque. Na verdade, eu só queria explicar, porque a gente vê os números assim, Moisés, e todo mundo falando Moisés, que o Moisés está ali, é uma referência para mim, e aí está na Fundação de Amparo. Então, assim, tem um trabalho técnico feito, porque, assim, qual é o resultado de um programa de REDD, né? É diminuir as emissões, é diminuir o desmatamento, né? E também as emissões. Então, se não tiver um trabalho técnico por trás para dizer, olha, dentro das, vamos dizer, das categorias fundiárias X, tem mais desmatamento, tem mais fluxo de desmatamento em Y, e a gente faz a captação por meio da redução do fluxo de desmatamento, de emissões, mas a beleza da repartição de benefícios é que ela tem esse critério da equidade. Então, você pode captar pela redução, mas você pode fazer um debate desse que tem envolvimento com as comunidades e políticos para poder chegar e também redistribuir isso, porque se a gente fosse só no trabalho do carbono técnico, tecnicamente as áreas que sofrem menos desmatamento não teriam tanto dinheiro. E tanto é que a gente saltou, vamos dizer, no primeiro ciclo era 12% para os indígenas, então em 22%. Né? Então foi um debate muito profundo, e a negociação foi até no último momento para subir os números. O Estado tinha uma proposta, os indígenas tiveram outros, mas tem um reconhecimento também do novo momento, né?
A gente tem mais problemas com as mudanças climáticas hoje do que tinha 15 anos atrás. Então, os indígenas, as comunidades ribeirinhas são mais afetadas, seja na seca, seja na cheia. Tudo isso foi levado em consideração, ouvindo nesse processo. E aí chegou nesses números, não é uma coisa assim, vozes da nossa cabeça, assim, que só chegou e a gente colocou lá. Tem todo um trabalho técnico foram feitos e a partir disso foi discutido. Era só essa complementação. Esse trabalho técnico que o Léo está falando, foi feito um estudo no nosso estado pelos segmentos, eles olhando toda a área estadual, pela regional, olhando as terras indígenas, olhando as terras dos extrativistas, onde estavam os agricultores familiares ribeirinhos, e verificando toda essa parte, onde mais desmata, onde mais tem o cuidado com a nossa floresta, tudo isso, e foi mostrado tanto para nós, como IMC, esse estudo por cientista e técnico, como nós levamos para a governança, ter todo entendimento para poder ter a discussão para nós chegarmos nesses números. Aproveitar que a Magali está ali, primeira, é uma coisa interessante, né, Magali? A Magali, primeira presidente mulher do Instituto de Mudança Climática. A Jaque é a segunda. Né? Tá vendo? E a Francisca aqui estava lembrando, vocês falando ali, ela soprou aqui no meu ouvido de longe, né? A Francisca me ensinou uma das coisas mais importantes da minha vida com relação à dificuldade, né? Um dia a gente discutindo, uma das coisas é isso, né? Porque aqui é a história do estoque e fluxo, né? Porque quem menos desmata é que é mais penalizado, né? No caso dos indígenas. A Malu também participou ativamente dessa discussão. E a gente tem que achar a solução. E qual é a solução? É justiça. É justiça que quem menos desmata foi quem mais conservou. E aí o exemplo dos indígenas, né? E fica legal, gostei de ver a solução que está avançando, né? A repartição de benefícios de forma justa e equitativa, né? Mas eu ia falar da Francisca, que ela me ensinou, ela não gosta que eu fale isso, mas ela, na discussão ela disse, Fran, só quem sabe a dor do calo é quem calça o sapato, né? Então, na verdade, é isso. Nada mais importante do que fazer ouvindo quem está lá na ponta, né? Marta, por favor. Vou falar um pouquinho do que é o Programa REM. E aí, antes disso, eu vou fazer uma pergunta. Quem já ouviu falar do Programa REM? Levanta o braço para mim. Bem conhecido. Quem já ouviu falar em ISA Carbono? É um número bem menor. O REM, na verdade, ele é o nosso programa, o nosso projeto de rede jurisdicional no estado do Acre, que é o ISA Carbono, né? E o que é que isso quer dizer, né? O que é o REM e o que é o ISA Carbono? Né? O REM é o financiamento que veio aí desde 2012, quando o CISA foi construído, e ele só veio porque a gente tinha o CISA e tinha todo o instrumento, né, de forma robusta e atuante no estado do Acre. E o REM ele traz para a gente o financiamento, que é Pioneiros, Rede para Pioneiros, que veio com o financiamento do banco KfW, do governo alemão, né? E, na segunda fase, já entra o apoio do governo britânico. Ele chega na primeira fase e vem fazer o financiamento do nosso programa ISA Carbono, que é um dos 7 programas que a Jaque falou, dentro do CISA, né? O REM traz o conceito de rede para a gente e traz o financiamento. E o ISA Carbono, o que é que ele é? Né? Quando o REM entra dentro do estado do Acre, ele entra dentro do CISA e se transforma no ISA Carbono. E o ISA Carbono dá para a gente a metodologia de mensuração e de verificação, ele dá para a gente toda a justiça climática com relação à repartição de benefício, né? E ele traz para a gente os critérios de aplicação do recurso no território. Por quê? A gente está trabalhando dentro do mecanismo de rede. Como o Eufran falou, vou pedir a benção, tá, Eufran? Também, como todo mundo pediu, né? Rede, ele por si só, ele é um conceito injusto, né? Que ele vem beneficiar quem mais desmata, para reduzir esse desmatamento. E quando ele chega dentro do CISA, né, ele tem um diferencial.
E isso é a parte moderna do CIS, eu adoro a legislação do CIS, sou suspeita, mas porque ele traz esse diferencial, ele permite com que o Estado consiga trabalhar com os territórios que têm estoque e com os territórios que têm fluxo. Então, o REM ele chega como uma parte dentro do sistema de incentivo a serviços ambientais, que tem ali os seus programas, tem os subprogramas que são temáticos, o plano de ação e os projetos. E o REM ele entra aqui nesse financiamento das ações e dos projetos direto no território. Orientado, né, pelos instrumentos da política pública. Esse é um diferencial do REM do Acre, né, e aqui eu queria registrar a presença dos colegas da SEMA do REM do Mato Grosso, que estão aqui, né, e vieram fazer um intercâmbio conosco, muito agradecida. Por quê? Porque o REM, né, ele entra no CISA, e o CISA, com todos os seus critérios e metodologias, e o estudo do território, ele vai ser aplicado a partir do direcionamento das políticas públicas que o Estado tem e dos instrumentos de planejamento, desde os ZER, lá da segunda fase, né, que quando a gente construiu a política, até o PPCDQ, que dá a nossa meta de redução de desmatamento. E aí, a partir desses instrumentos de planejamento, ele reflete lá no orçamento do Estado para que se chegue nos territórios. E falando de indicadores e de meta, qual que é a meta do programa REM? Né? A meta do programa REM é a meta do PPCDQ, né? Que é o nosso plano de prevenção e controle de desmatamento, que, a partir de 2002, a gente tem uma meta, né, estabelecida de redução de desmatamento, baseada nos anos de 2017 a 2022, de ter o compromisso de reduzir o desmatamento no estado do Acre e chegar a 636 quilômetros de desmatamento, reduzindo esse percentual em 50%, com incremento, né, de 10% a menos nessa redução a cada ano, né? E essa é a meta estabelecida hoje dentro do ISA Carbono, que o programa REM persegue também junto, porque nós somos a implementação do ISA. E aqui para mostrar um pouquinho como que isso vem se refletindo no território, né? A gente tem a implementação da primeira fase do programa REM em 2012, né? E quando chegamos aqui, já em 2018, o nosso cenário começa a mudar drasticamente, e todo o sistema de incentivo a serviços ambientais passou, né, por uma avalanche, né, no período aí de 2019 até 2020, e a gente teve que redirecionar a nossa rota, né, dar uns passos atrás, estabelecer novas metas de redução de desmatamento, que a meta que a gente tinha do PPCDQ antigo era que o ISA Carbono tinha uma meta de redução de 330 quilômetros quadrados de desmatamento. Essa meta passou a ser inexequível, então o Estado teve que voltar atrás, refazer o seu plano de prevenção e controle de desmatamento, estabelecer uma nova meta para a gente voltar a caminhar e perseguir essa meta novamente, né? E somente agora, 2023, 2024, a gente vem conseguindo performar aí abaixo da meta do PPCDQ de 638 quilômetros quadrados de desmatamento no Estado, né? Aqui é uma lição, né? Uma lição grande para todos nós, né? Uma lição de quanto política pública ela influencia na dinâmica do uso da terra e no desenvolvimento dentro do Estado e na questão ambiental. Desmatamento só se combate com política pública eficiente. O retrato está aqui, né? E o programa REM teve uma ruptura nesse período, porque a gente não conseguiu performar, a gente não conseguiu cumprir as nossas metas, e nós não conseguimos financiamento, só agora a gente está voltando, né, a executar as nossas atividades com afinco e engajamento que o programa tinha antes. Só para a gente lembrar, né, a gente já está na segunda fase do REM, a primeira fase começou em 2012, foi até 2018, a segunda já 2017 ainda, quando a gente começou a desenhar o programa, e ele vai fechar agora em 2026, final do próximo ano, por isso estamos na reta final,
né, do programa. Na primeira fase, a gente teve 2 contratos, um compromisso de entrega de redução de desmatamento de 6,5 milhões de toneladas de carbono equivalentes, né? Na segunda, uma compensação com 30 milhões e um compromisso de entrega, 30 milhões de euros. Né? Na primeira foram 25 milhões de euros. Nessa segunda, um compromisso de entrega de redução de 5,2 milhões de toneladas de carbono equivalente. E o grande diferencial que o ISA Carbono traz dentro da implementação do REN, né? Que a gente conhece mais o REN do que o ISA Carbono, né? É justamente a discussão da metodologia de repartição de benefício e governança. Né? O compromisso do programa, desde o início, é que o recurso chegue na ponta, né? Que ele chegue na vida do beneficiário, que ele tenha reflexo no território. E o compromisso assumido dentro desse programa é que 70% desse recurso chegue lá nas comunidades, nas terras indígenas, na casa dos extrativistas e dos ribeirinhos. Na primeira fase do programa, a gente trabalhou dividido por subprogramas, que são temáticos, né? Pecuária diversificada, sustentável, territórios indígenas, extrativismo e produção familiar. No segundo, a gente repete a mesma dinâmica, só com a inclusão do extrativismo junto com as ações da produção familiar. E aqui um pouquinho para a gente ver, né, como que a gente trabalhou até aqui, né, dentro dessa dinâmica e compromisso estabelecido do programa REN de ter o alcance dos 70% do recurso chegando nos beneficiários, chegando no território na ponta. Né? Na primeira fase, a gente teve um investimento total de cerca de 32 milhões, considerando aqui também o recurso que o Estado teve para implementar. No segundo, nós estamos ainda concluindo o programa, mas até agora já implementamos 95 milhões. Desses 95 milhões, 58 a gente já conseguiu chegar lá no território, né, chegar na ponta, chegar na vida das pessoas, das comunidades que estão nas florestas. Aqui é só para a gente mostrar um pouquinho do universo, né, de onde nós chegamos na primeira fase, e vejam que, por subprograma, né, o subprograma ligados a atividades de redução de desmatamento, ela está mais concentrada nas áreas mais críticas de desmatamento, porque esse é o direcionamento que os instrumentos de planejamento, como o zoneamento, né, os PPCDQs, trazem para o ISA Carbono. Né, e os programas de territórios indígenas ligados às áreas com mais estoque. Né, e isso numa atuação dentro da governança, junto com a sociedade civil, que essa foi a estratégia de implementação da primeira fase do programa. Essa é a segunda fase do programa. Né, dos 95 milhões que a gente já conseguiu implementar, e o programa, ao todo, 30 milhões de euros, vai dar 150 milhões. Né? Ainda tem um pouquinho para a gente concluir. Então, é o que a gente já conseguiu implementar nos territórios. Né? Aqui a gente tem os subprogramas de territórios indígenas, com investimento já feito de 14 milhões, o subprograma da produção familiar com 31, né? E a área de fortalecimento, o eixo de fortalecimento do CIS e dos mecanismos de rede, que é o recurso que o Estado usa para poder estruturar toda essa metodologia, a governança e comando e controle, e também poder trabalhar mecanismos de prospecção de novos mercados para a rede no Estado. Né? Aqui está só mostrando o alcance, né, do programa com os beneficiários, tanto indígena, como produtores familiares, extrativistas. Né? Dentro do território, ele segue a mesma lógica, os programas mais relacionados a atividades que potencializam a redução de desmatamento, um pouco mais concentrado aqui nessa área de maior criticidade de desmatamento, mas também o investimento em áreas de estoque e fluxo. E só para a gente ver um pouquinho da contribuição do programa nessa discussão de redução de desmatamento. Tá?
Dá para a gente perceber a linha laranja, que é o desmatamento que a gente teve no estado do Acre. E, mesmo quando a gente tinha um desmatamento, né, elevado em 2022, 2023, as áreas dos beneficiários do programa apresentaram uma tendência de redução desse desmatamento, que, claro, quando a gente joga os números totais, isso não é perceptível, porque ele é pouco e fica escondido na variação geral do Estado, né? Mas é só para a gente ter uma noção de como o programa contribui dentro dessa discussão. Tá? Ali a gente traz, né, isso com mais detalhe, de como a tendência do desmatamento na área dos beneficiários ela vinha caindo. No último ano, ela começou a dar uma subida. Né? São reflexões que a gente precisa fazer com as políticas públicas. Aqui é só para detalhar aquele dado, né, do total de propriedades que a gente analisou, 3.174 beneficiários, foram desmatados pelo estudo, né, de 2019 até aqui, 0,24%. Então, assim, tem uma certa relevância e significância, né? Mas, infelizmente, a área que subiu um pouco esse desmatamento nas áreas do beneficiário foram as áreas que a gente trabalha com subsídio com subsídio e com extrativismo, né? Aqui é um pouquinho do resultado, né, em loco no território que o programa traz, né? A gente já conseguiu alcançar aí com os 4 projetos dentro do subprograma Territórios Indígenas, que representam 12% do total dos recursos, 54 escolas alcançadas com currículo específico, né, ligando o trabalho dos agentes agroflorestais e a educação escolar, né? 29 projetos de implementação dos PGTIs, já nas aldeias, e o pagamento de bolsas para 145 agentes agroflorestais. Né? O programa apoia as bolsas e a formação com a ajuda da CPI. Esse aqui é o subprograma da produção familiar, extrativismo, na verdade, tem um errozinho aqui no slide, né, com seus diversos projetos. A gente já teve aí de resultado o pagamento de subsídio, isso é recorrente desde 2019, né, de 729 extrativistas, 216 extrativistas do Murmuru e 729 da borracha. Né? Tivemos já, como resultado, a recuperação de 135 hectares de passivos ambientais com o SAF, né? E mais de 1 milhão de mudas produzidas aí no viveiro da floresta. Né? Além da instalação de 5 unidades de beneficiamento de amêndoas, tanto com cacau como com óleos, mais concentrada ali em Cruzeiro do Sul, um apoio a pesquisas com a FUNTAC para controle da monilíase e para a produção de novas mudas ligadas ao substrato do Murmuru, e também a instalação de casas de beneficiamento do mel e obtenção dos selos fitossanitários. Né? É uma tentativa de tirar a produção do mel do anonimato. Aqui o subprograma da pecuária diversificada, né? A gente já conseguiu alcançar 344 produtores, a gente tem 18 unidades demonstrativas de estudo, né? E conseguimos alcançar uma recuperação de 2.000 hectares de área degradada recuperada. Né? Essas unidades demonstrativas são bem interessantes, porque nos estudos feitos a partir dos resultados, a gente já detectou que alguns produtores conseguiram ter um ganho, em alguns casos, quase 80%, de 50% da sua produção a partir das tecnologias implantadas, né, pelo programa nas propriedades. E aqui um pouquinho do subprograma de fortalecimento do CIS e do mecanismo de rede, né, que é esse programa que a Jaque detalhou bem, que é onde fica a parte de governança, dos estudos, do comando e controle, das ouvidorias, né, e principalmente do fortalecimento da governança. Né? Esse tem sido uma pegada forte do CISA com a sociedade. E aqui é só para mostrar para vocês um pouquinho dos nossos indicadores macros, né, que vocês podem monitorar aí no site do programa REM Acre.
Lá a gente consegue ver todo o avanço dos indicadores e da implementação do programa no território. Era isso. Espero ter colaborado. Obrigado, Marta. Só para lembrar, né, que a gente fala em sigla, só para lembrar, que o CISA é uma política pública do Acre, né, que recompensa financeiramente quem preserva a floresta, quem adota práticas sustentáveis e reconhece o valor dos serviços ambientais, todos eles, inclusive conhecimento tradicional, né? Marcelo vai comentar com a gente em cima da experiência. O Marcelo tem vasta experiência com serviços ambientais, vai comentar um pouco do que ele viu, sobre o que ele viu, né? Sugestões, comentários, né? Críticas. O palco é seu, Marcelo. Obrigado, Fran, pelo convite. Agradeço também o Tchai. Evento maravilhoso, como foi trazido aqui. Sinto que isso aqui precisa rodar a Amazônia e, quiçá, o mundo. E se eu estou aqui nesse palco, é graças ao Acre e graças ao CISA, ao Sistema Jurisdicional do Acre. Mas aí eu vim do outro lado, já que ele falou assim, o palco é teu, eu vou contar um pouquinho da minha história e como que eu cheguei aqui, mas sem quebrar o pau. Mas no começo eu cheguei quebrando o pau, não só com o Acre, mas com o sistema de rede. Eu tenho a ligação com os povos indígenas aí desde 2001. Em 2010, para vocês terem a noção, que estava completando um ano do CISA, né, porque começou, acredito, em 2009, e eu estava na COP16 em Cancún. Eu já era muito ligado aqui com o Copirge. Para vocês terem a noção, o Xanihu, filho do Bira, a primeira vez que ele saiu da aldeia para tocar um show com a banda dele, fui eu que levei lá para o Rio de Janeiro, o Haru Pantanal, com a banda Vulcanã. Então, tem uma ligação com a Acre aí de muito tempo. E aí a gente juntou, ficou sabendo que estava tendo essa originação de crédito de carbono, o que é isso, RED, e a primeira coisa que chega é um argumento para as empresas continuar poluindo, né? Várias pessoas já ouviram falar isso. Crédito de carbono, quando a pessoa ouve, a maioria das vezes, ela quer dar alguma opinião. Aquilo mexe nela, né? Ela quer falar alguma coisa que entende. Isso aí é coisa de greenwash, é coisa da corporação, é coisa disso, é coisa daquilo, mas estudar mesmo não estuda. E, assim, eu confesso até que, no meu ponto de vista, eu também não estava me aprofundando, estudando, só sabia que os povos indígenas não foram realmente consultados. E aí eu resolvi, junto com o grupo, a gente ir lá para a COP16 em Cancún. O Eufran falou que até estava lá, e a gente realmente protestou, e lá começou a salvaguarda de Cancún, que é esse processo de consultar os povos indígenas, como foi trazido muito bem, que agora está sendo toda essa governança colocada para ser parte, né? Participar, de certa forma. E eu já tinha escutado falar bastante de alguns atores aqui. O Foster Brown estava aqui, eu acho que não está mais, foi uma pessoa assim, muito ativa. A Magali, eu acho que é a que estava sentada ali e saiu, não é isso? Mas também ouvi falar muito bem dela. E todo o processo jurisdicional foi chegando assim para mim. Eu sinto que eu tenho um compromisso com o Acre, com o Aquiri, com os povos daqui, e com todo esse processo de impacto no território. E eu acredito que o CISA é um produto brasileiro, made in Acre, de exportação para outros estados e também para outros países, principalmente países aqui latino-americanos. E é um programa muito potente, é um programa que começou na vanguarda. Eu acredito que antes só tinha o programa da Califórnia, que foi uma inspiração também para o programa aqui do Acre, e a gente tem um mecanismo de grande fortalecimento da bioeconomia. Mas o crédito de carbono ele é essa faca de dois gumes. Há 2 dias atrás aqui eu estava falando num painel do agro, que me colocaram até para tomar umas flechadas mesmo, que a gente precisa de diálogo, a gente precisa de interseção, de integração. A palavra do capítulo, eu falei isso há 2 dias atrás, a palavra do capítulo 2025 do livro Gaia é transição. Então, a gente tem que entender a própria transição aqui de standard, de processo. A gente tem que se adaptar, trazer tecnologia, trazer rastreabilidade. Hoje em dia tem blockchain para as coisas serem mais verificadas, tem tecnologias de MRV.
A gente, como Cooperativa Brasileira de Crédito Carbono, está fazendo esse trabalho, a gente é dentro do programa CONARED, estamos no Ministério do Meio Ambiente, com parceria também com algumas pessoas, algumas empresas, a Ambiental Amazônia, que é uma das grandes colaboradoras nossas também, e a gente quer gerar o impacto necessário para o território e trazer o recurso para quem está lá preservando. E como foi muito bem trazido pelo Leonardo, pela Jaque, o Eufran também comentou, os indígenas, por estarem preservando esse território já há séculos, pelo mecanismo de carbono, por incentivar quem está preservando na supressão de desmatamento, acaba não sendo os mais beneficiados. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. A gente precisa trazer diálogos com o primeiro setor, com os órgãos internacionais, aproveitar a COP30 aqui e gerar um protocolo novo, e que eu acredito que muito pode ser baseado também no ISA Carbono, entendeu, para outros estados, e como que a gente pode fortalecer a agricultura familiar, o extrativismo e também os povos indígenas que estão realmente fazendo o seu trabalho na ponta ali. E o que eu sinto assim de solução, até de quem está acompanhando, assim, até em algumas negociações de perto dos créditos do Acre, desse que foi do ACS, né, do Acre Carbon Standard, desses que estão vindo também do Arctree, e que muita gente que conhece entende. Você tem Carlos Nobre no comitê científico, você tem o Carlos, o Foster Brown, você tem o Gilvan, tem o Fran. É uma turma muito fera, com muita bagagem, e que valida e dá credibilidade para esse processo, mas o que a gente precisa é entender, sim, tem esses números do que está acontecendo de benefício no território, mas a gente precisa mostrar o que vai ser, até se tratando aqui de um seminário internacional de bioeconomia, a gente necessita de um plano de negócio do que vai ser gerado quando esses 72% voltar ao território, e o que isso, em um banco de projeto de piscicultura, agrofloresta, ecoturismo, de desenvolvimento socioeconômico e também de indicadores de saúde, de melhoramento de IDH, o IDH está sendo feito? Não, olha, eu querendo me intrometer na fala de todo mundo aqui, mas é porque você está falando... eu tenho que defender, né? Defender, está falando do CISA. É porque a Marta não detalhou, mas dentro daqueles subprogramas tem uma série de atividades que são feitas. Aí você foi falando, eu fui lembrando que tem. Tem turismo de base comunitária, a gente apoiou, inclusive, lá no CROA, o começo lá com compra de barcos, tem a capacitação das cozinheiras, a bioeconomia, as cadeias produtivas. Então, só para dizer que já tem exemplos de cases de sucesso desse processo, tá? Total. E eu reconheço e sei, mas o convite é para a gente fazer um estudo, desde chamar uma FGV, Mackenzie, ou a própria aqui, faculdade, que a gente está com uma estrutura muito boa, para fazer um plano de negócio do que, quando esse dinheiro entrar no território, o que isso vai trazer de recurso, entendeu? A própria agrofloresta, e agregar valor desse produto. É um produto carbono neutro, que tem rastreabilidade, que tem boas práticas. Então, qual o valor agregado disso? E aí desenvolver isso, e aí, a partir desse plano de negócio, comunicar. Precisa comunicar muito para os pecuaristas, para o agricultor, entendeu? Porque eles podem ser beneficiados, um programa de PSA bem desenhado aqui de pagamento de serviço ambiental, para eles serem beneficiados numa integração lavoura-pecuária-floresta, ou a parte dele de reserva que está preservada, ou também de serviços ecossistêmicos que esteja passando um rio ali dentro da propriedade deles, e como que isso a gente consegue trazer em comunicação com o mundo para entender. A Amazônia é uma marca muito forte, gente, no mundo inteiro. Foi falado aqui, Coca-Cola e a Amazônia são as marcas mais conhecidas do mundo, entendeu? Então, como que a gente aproveita essa marca Amazônia e faz ela ter um valor agregado real de transparência e uma comunicação de, olha, se você comprar esse produto ou esse crédito de carbono, porque existe assim, a gente está vendo muita coisa de escândalo de crédito de carbono e é real. E aqui a expectativa que são de créditos futuros desse protocolo muito bom, que é o Arctree, para créditos jurisdicionais. Mas tem 109 milhões do Acre
do crédito lá do Acre Carbon Standard, que são muito bons também, entendeu? Então, agregar esse valor nessa negociação, isso você bota aí que pelo menos é 2 bi no cofre do Acre, entendeu? E esse 2 bi já é metade do PIB anual aqui, né, 4 bi, mais ou menos, 8 a 10. Perfeito, que bom que está crescendo. Mas assim, isso entra de uma vez só. Então, assim, a gente precisa da opinião pública cobrando essa distribuição, a gente precisa de envolvimento e de comunicação. Eu não sabia que aquela entidade aqui é a Francisca Arara, mas eu já conhecia. Você que é a Francisca? Muito bom. Eu já sei que a Francisca ali, entre 2015 e 2016, foi atrás, cobrou muito na ponta de onde estava esse recurso, para onde estava indo, entendeu? E a gente precisa disso, do envolvimento dos parentes, e a gente precisa da opinião pública comunicando, principalmente onde está ameaçando não gerar esse crédito, que é das queimadas, entendeu? Da degradação, todo o processo da pastagem, do desmatamento, porque o Acre precisa desse programa, entendeu? Deveria ser assim, uma prioridade do governador, uma prioridade da Secretaria do Meio Ambiente, que eu sei que mas junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Secretaria de Fazenda, para dar benefício fiscal em imposto para o pecuarista, o agricultor. Então, é isso. O tempo é nosso desafio. A humanidade está diante de uma sexta extinção em massa. Então, a gente precisa entender que não temos, como diria um sábio Tchai de Rabinho de Cavalo, o tempo não nos dá mais tempo. Tchai também. Esse Tchai aqui. O tempo não nos dá mais tempo? O tempo não nos dá mais tempo. Ah lá, o Fran também não me dá mais tempo. Mas é isso, eu parabenizo, entendeu? Deixo assim, nenhum parabéns, um avança-bens para o Acre, para a Secretaria do Meio Ambiente, para o CISA, para o ICM, e continua esse trabalho, e comunique, eu me coloco à disposição como cooperativa, como um cidadão brasileiro, para a gente fazer esse crédito gerar liquidez para o Acre e para os povos do Acre. Obrigado. Agradecer ao Marcelo. Gente, para encerrar, nós vamos fazer diferente também nessa nossa roda de conversa. Primeiro, só um esclarecimento sobre o Marcelo, que ele falou que ele estava lá em Cancún, a gente também estava, só que estava em lado oposto, né? E ali a gente estava avançando e depois, quando voltou, foi sancionada a lei. Mas o CISA foi fruto de uma ampla consulta pública, uma ampla, né? E tinha sempre um movimento do contrário, né? E a gente fez questão de refazer. Tanto é que a Comissão Estadual de Validação e Acompanhamento hoje tem uma Câmara específica de indígenas, né? E o que era um projeto, de fato, nasceu como um projeto, transformou numa lei que foi referência e somente 10 anos depois a gente teve uma lei federal. Foi a primeira lei de um Estado. Uma réplica. É porque não tinha o protocolo de checagem nas aldeias que foi criado, de assinar, de tudo isso que foi montado, e era necessário, porque uma aldeia tem Graças ao trabalho dele. Não, de todo mundo junto, aqui também. Isso, legal. E mais uma notícia nova, né? Esses protocolos de consulta não existe até hoje, especificamente para a rede jurisdicional, mas o trabalho que a gente também está acompanhando a CONARED, foi aprovada na última sessão uma resolução que traz diretrizes de salvaguardas para desenvolvimento de projetos jurisdicionais e privados nos territórios coletivos e vai ser publicado. Então, já é uma evolução e a gente já vai ter mais critérios para que isso ocorra. Então, você vai evoluindo, né? E mostrando que isso é um trabalho de várias mãos, né? Todo mundo, cada um do seu lado, vai ajudando e vai fazendo.